Josué capítulo 29, capítulo 8, versículos de 1 a 29. Eu vou ler e eu peço que você preste atenção, por gentileza. Disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó, e a seu rei somente, que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: eis que vos poreis de emboscada contra a cidade. Por detrás dela, não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alertas. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que, quando saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles? Deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor fareis, eis que vô-lo ordenei. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo, contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se e vieram defronte da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, em emboscada ao ocidente da cidade. Assim foi posto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente dela, e foi Josué aquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se, e levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Josué, à batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas. E deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade e a tomaram, e apressaram-se e nela puseram fogo. Virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que os perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-nos de tal sorte que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos caído a fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai, e a passaram a fio de espada. Os que caíram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai.
Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor, que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas, até ao dia de hoje. Ao rei de Ai enforcou-o e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece. Palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, diante do Senhor está a tua palavra, que é inerrante, é suficiente, é perfeita, nos conduz em tudo o que precisamos e tem toda a verdade do Senhor para nós. Agora, Senhor, ajuda-nos a refletir nela, a criar em nós raízes profundas e ajuda-me, ó Deus, a que aquilo que for falado aqui seja apenas do Senhor e não do meu próprio coração. É como oramos no nome santo de Cristo. Amém. Chegamos à destruição de Ai. Antes que alguém pense, Ai não é uma onomatopeia para uma cidade que foi destruída. Esse é o nome dela, é uma transliteração, portanto não é assim, Ai, né? Deu errado, como o pessoal diz por aí, deu ruim, aí o nome da cidade virou Ai. Não, isso não tem nada a ver, a transliteração de uma palavra provavelmente suméria que dava nome a essa cidade. Mas esse livro de Josué nos revela muitos incidentes, muitas coisas profundas que, vindo da parte de Deus, nos ensinam também coisas profundas para o nosso dia de hoje. O que Deus tinha prometido era estabelecer Israel na terra de Canaã, e isso começava a acontecer. Tinha começado em Jericó, houve um percalço, quando parte do povo resolveu que depois de vencer a quase inexpugnável Jericó, era hora de fazer tudo por conta própria, e deu errado. Ai tinha vencido uma batalha no intermédio de toda a campanha militar para a tomada de Canaã, mas o fato é que o Senhor tinha restaurado tudo. Nós vimos no último sermão como Acã foi alvo da ira de Deus e por causa do seu castigo o povo tinha saído de sob a ira de Deus e agora estava novamente andando segundo os desígnios santos do Senhor. Ocorre que não é fácil enfrentar um oponente depois de uma derrota significativa. Eu não sou fã de lutas do tipo UFC e tal, não sou fã. Nisso aí eu comungo com Santo Agostinho, quando ele foi levado até uma arena e ele fala algo assim parecido com isso, que não era possível que alguém com a graça de Deus gostasse daquilo. Ele estava numa arena romana. Então não tenho nada contra você que gosta, mas eu prefiro não apreciar tanto, tá? Mas eu li uma entrevista do Belfort e ele falava que depois de uma derrota retumbante que ele teve no octógono, a coisa mais difícil era voltar e enfrentar pessoas que já o tivessem derrotado. Mas que ele estava treinando, aí vem todo aquele linguajar de um atleta de alta performance que quer voltar e quer ter sucesso novamente. Mas o fato é que não é fácil enfrentarmos numa segunda batalha, numa espécie de revanche, aquele que acabou de nos vencer. Isso não é simples, porque não é apenas a contundência da força física. Existe algo dentro de nós que fica abalado nesse momento. E o que animava Israel naquele momento é que Israel sabia que o fator que tinha levado Israel à derrota já tinha sido resolvido, que era o pecado no meio do povo. Então isso, de certa maneira, mitigava aquele sentido derrotista que geralmente nós temos quando temos que enfrentar novamente o nosso algoz, aquele que acabou de nos vencer em alguma circunstância. Mas essa talvez fosse para muitos hebreus a situação do coração deles. A gente vai lutar contra Ai, que acabou de nos vencer?
A gente vence Jericó. Se Ai vence quem venceu Jericó, logo Ai deve ser uma potência. E isso certamente abateu alguns deles, mas eles agora já começavam a dar a volta por cima. Mas eu gostaria de trabalhar com vocês 3 pontos. E aquilo que seria um 4º ponto será um lembrete de um princípio doutrinário que é muito importante, muito prezado para nós. O primeiro ponto é que o Senhor é quem instrui e o Senhor é quem fortalece o seu povo. Dos versículos 1 a 13, nós temos um encadear de assuntos pelo qual, através desse encadear, nós vamos ver como o Senhor instrui e fortalece o seu povo para que ele dê a volta por cima e chegue até o ponto que o próprio Deus quer para ele. O capítulo 8 inicia de modo muito conhecido para nós, porque vejam bem, ele diz assim: disse o Senhor a Josué, a primeira palavra do Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes. E não é assim que o livro de Josué começa? Várias vezes seguidos: não temas, não te atemorizes, ser corajoso, ser forte, ser corajoso. Não são palavras de ânimo como essas que estão no começo do livro de Josué, pois aqui o Senhor mesmo, da própria boca de Deus, repete palavras de ânimo daquela mesma natureza, a fim de que Josué se anime como líder daquele povo do Senhor. Lá no capítulo 1 nós vemos algumas vezes esse tipo de citação. O pecado tinha sido eliminado do meio do povo, e a ira do Senhor tinha se afastado do meio do povo. Isso, lá em 7:26, nós vimos na semana passada, e levantaram sobre ele um montão de pedras, sobre Acã, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira. Com aquela morte que trouxe derrota e pecado ao meio do povo, diz aqui o texto sagrado que o Senhor apagou o furor da sua ira. Então agora o povo já estava sob paz. E ele diz a Josué, nessa mesma instrução, nesse início de instrução, que ele deveria levar toda a gente de guerra. Não uns 2 ou 3 mil homens, como nós lemos lá em 7:3, que foi o sermão que o Jefferson pregou, que diz assim: e voltaram a Josué aqueles que foram ver como eram as campinas de Ai e as pradarias no entorno de Ai e de Betel. Eles voltam e dizem o seguinte: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai, pois esses 2 ou 3 mil foram derrotados. A instrução do Senhor é diferente da instrução do homem, porque o homem vê com os seus olhos, o Senhor não vê com os olhos como nós vemos, o Senhor vê adiante, ele vê na transcendência da nossa jornada. E aquilo que os olhos humanos não viram foi o que o Senhor viu. E ele agora diz: leva toda a gente de guerra, leva todo o teu contingente militar e vai para cima daquele povo. Porque eu dei essa batalha para vocês. E o Senhor repete isso diversas vezes aqui. Como em outras situações passadas, o Senhor assegura a Josué que aquela cidade vai ser entregue, aquela batalha já está nas mãos do povo de Deus, porque o Senhor mesmo dará essa vitória. A vitória do Senhor, como nós já vimos. A vitória não é nossa, é do Senhor. E aqui nós entramos no parecer de uma doutrina que é muito prezada para nós, que é a doutrina dos decretos divinos. E sobre essa doutrina eu vou falar um pouco depois, porque nós temos nos esquecido dessa doutrina. E nós temos muitas vezes cambaleado na nossa caminhada espiritual, porque não nos lembramos que o Senhor é justo, é perfeito e é santo. E tudo aquilo que ele decreta também é justo, é perfeito e é santo. E se foi o Senhor quem decretou, nós temos que ter paz no nosso coração e seguir em frente após os decretos perfeitos, eternos, justos, santos, inegociáveis, irreversíveis, que vêm do ser do nosso Deus. Dentro desses decretos está a salvação daqueles que serão salvos, o que Efésios, João e tantos outros textos da Escritura chamam pelo nome de predestinação. O ataque a Ai, o contingente
militar que seria empregado, a emboscada, os detalhes geográficos, olha, vai por trás da cidade. Tudo é mencionado especificamente pelo Senhor a Josué. Deus dá todas as coordenadas para aquela batalha, menos a estratégia de guerra. Isso é muito curioso. Deus diz assim: leva todo o contingente militar, vai para perto de Ai, vai por trás da cidade, faça isso, faça aquilo. E a partir do versículo 3 nós temos assim: então Josué se levantou, e a partir daqui Josué estabelece a estratégia daquela batalha. Isso é muito curioso, porque Deus, a despeito de ter decretado aquilo que Ele quer que nós façamos, Ele confia a nós que nós, por nossa livre agência e por causa da cognição que Ele nos deu, diferente, estudo da escola bíblica de hoje, diferente dos outros seres vivos, o Senhor nos dá capacidade cognitiva e inteligência, Ele nos dá toda a habilidade para que nós possamos definir os meios pelos quais, sob a direção de Deus, fazer isso ou fazer aquilo. Deus não nos fez autômatos. A despeito de Ele ter predestinado aqueles que serão salvos ao longo da história da redenção, Deus não nos fez autômatos, o que quer dizer que aquele que se perder no último e terrível dia, haverá de se perder por sua própria deliberação. Mas aquele que for ingresso na eternidade gloriosa do Pai, não será por sua própria deliberação, mas será por escolha e por desígnio eterno de Deus. A responsabilidade do homem não é afastada por causa dos decretos eternos do Senhor. Isso você pode chamar de paradoxo, talvez. Seria talvez a melhor palavra, mas você pode chamar de paradoxo. O Senhor confia, portanto, a estratégia de combate a Josué. E assim aquele povo se prepara, passa uma noite, pelo que nós lemos aqui. Josué então avança, e a palavra do Senhor vem como ordem expressa, através de Josué para todo o povo. E a autoridade que Josué tinha naquele momento se baseava em dois aspectos. A ordem direta dada pelo Senhor ao próprio Josué, isso está no versículo 2. E farás a Ai a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Deus aqui dá instruções pontuais e diretas. Então esse é um dos aspectos da autoridade que Josué tinha. E o segundo ponto, as instruções específicas da estratégia do próprio Josué como líder e porta-voz autorizado de Deus para o povo hebreu naquele momento. Dois aspectos da liderança de Josué que precisavam ser obedecidos. Primeiro, Deus falou com ele e ele transmitiu. Segundo, Deus confiou a ele as estratégias. E ao tomar as estratégias como sua própria deliberação sob a ordem de Deus, isso é algo autorizado por Deus. Deu para vocês entenderem isso? Finalmente, nesse trecho que vai até o versículo 13, Josué passa a tropa em revista e marcha em direção a Ai com os anciãos. Josué, mais ou menos aqui, funcionava como se fosse um pastor, e os anciãos, os presbíteros. Tá? Então lá vai Josué com os presbíteros da igreja à frente do povo. Isso é muito significativo, porque o que está surgindo aqui diante do povo, sendo confirmado diante de Deus, porque Deus permitiu, autorizou tudo isso, é que ali havia um exemplo em que a unidade da liderança precisava ser seguida pelo povo. Se o povo olha para a liderança está obedecendo a Deus, a liderança está seguindo, unida sob as ordens de Deus, o povo tem a quem imitar. Vai andar sob a liderança de Deus e vai imitar a unidade da liderança no meio do corpo. Tá bom? O exemplo vem da liderança, o povo segue esse exemplo e o povo se estabelece como um povo também unido diante do Senhor. Compete a Josué obedecer a Deus e transmitir a ordem ao povo. Compete aos anciãos obedecerem a Deus através de Josué e também passarem ordens ao povo,
Vamos lembrar que aqui nesse tempo havia anciãos e príncipes do povo que distribuíam as ordens. E compete ao povo obedecer a Deus através da sua liderança, Josué e os anciãos. Isso se mantém até hoje na Igreja do Senhor. Segundo ponto. O primeiro é que o Senhor instrui e fortalece. O segundo, que vai do 14 ao 23, é que o Senhor é quem luta e vence. Ao saber da mobilização de Israel, o povo de Ai se animou. A gente já derrotou uma vez, eles vêm do mesmo jeito, nós vamos derrotar a segunda vez. E eles saíram à batalha. E a estratégia dos inimigos era a mesma de antes. Deu para notarem? A estratégia do povo de Deus era nova. A estratégia dos inimigos era a mesma. Não se espantem se eu disser a vocês que o inimigo ladra e ruge. O mundo se levanta. As pessoas se erguem contra a palavra de Deus e contra a igreja. No entanto, a estratégia de Satanás não tem nada de novo. Compete a nós, como igreja viva do Senhor, termos diuturnamente a nossa mente submetida, escravizada à mente de Cristo, a fim de que Ele, ao nos orientar, nós saibamos o que fazer, a fim de que todas as batalhas diante da nossa vida sejam vencidas. Não é na força do nosso braço, não queira vencer o inimigo pela força do seu próprio braço, mas ao receber do Senhor o designativo de que você vai vencer por causa do Senhor, entenda que compete a você dar os passos em direção às batalhas da vida. E você vai vencer porque, primeiro, Deus disse que você vai vencer. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E a igreja não é você, mas a igreja somos nós juntos. Todo esse povo lavado e remido no sangue do Cordeiro compõe a igreja santa, invencível, imaculada e eterna de Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão. Isso é promessa do Senhor. Vai acontecer dessa maneira. E o segundo aspecto é que, além da promessa do Senhor, você tem algo a fazer. Portanto, pense. Não fique em letargia espiritual, porque nós não fomos chamados para covardia, não fomos chamados para lerdeza no mundo espiritual. Nós fomos chamados para tomar aquilo que precisamos tomar com ousadia. É isso que o Novo Testamento nos ensina, mas não é a ousadia do mundo, é outra ousadia, uma ousadia no âmbito do Espírito. E assim como Deus nos dá ordens e nos confia as estratégias, o inimigo também faz isso. O problema é que só existe um Criador neste universo, ele é Deus. O outro é imitador. Então as estratégias dele não se renovam. Betel, prestem bem atenção, Betel não era alvo. Betel é mencionado aqui no versículo 9. Deixa eu ver aqui, versículo 9. Assim Josué os enviou, e eles se foram em emboscada e ficaram entre Betel e Ai. Vejam bem, ninguém ia lutar com Betel. A briga era com Ai. Mas Betel resolveu tomar partido do inimigo de Deus e foi derrotado. Lá no capítulo 12, se não me falha a memória, eu vou achar aqui, depois eu acho para vocês. No capítulo 12, em algum versículo desse, tem uma lista aqui dos reis que foram vencidos. Qual? Isso, a partir do 9 tem o rei de Jericó, o rei de Ai, rei de Jerusalém, Jarmute, Eglon, Debir, Ormá, Libna, Maquedá, Afex. Bom, em algum lugar aqui vai aparecer Betel. 16. Obrigado. O rei de Maquedá, outro. O de Betel, outro. Isso aqui é uma lista dos reis que foram destruídos, mortos. Mas em Josué inteiro não se menciona a batalha contra Betel. Sabe por que não? Porque Betel quis perder antes do Senhor mandar que ela fosse derrotada. Ela ia ser derrotada. Porque todo Canaã ia ser alvo daquela missão militar dos filhos de Deus. Obrigado, viu, Samuel? Achou rapidinho aqui. Não se associe aos inimigos de Deus, porque você vai perder. Não se associe.
aquele contra quem Deus tem ira, porque você vai perder. Quem é você e quem sou eu para erguermos o nosso braço contra o Deus Todo-Poderoso? Foi isso que Betel fez. Deus vai lá resolver um problema com Ai e Betel vem socorrer Ai. Vai perder. Não se associe a nada que não seja explicitamente promovido pelo Senhor nosso Deus. E nós só temos dois lados, ou é de Deus, ou é do inimigo de Deus. Não existe terceira via. Tá? A sociedade de hoje quer terceiras vias para tudo. Não existe terceira via diante do Senhor. Ou você é dele, ou você é contra ele. Só existem dois tipos de pessoas nesse mundo: as que pertencem a Deus e as que não pertencem a Deus. Todo o resto é perfumaria, porque quando tudo terminar, somente essas duas categorias de pessoas vão diante de Deus: os que são dele e os que não são dele. Amém? O presbiteriano de vez em quando fala amém. O Senhor então assume, a partir do versículo 18, isso é muito curioso, ele assume diretamente o comando da batalha. Então disse o Senhor a Josué, e estende para... E se você prestar atenção, do versículo 18 em diante, Deus dá todas as ordens da batalha. Ele chama, é como se ele falasse assim, é como se Josué fosse um comandante de tropa, e aí aparece um general na história. Fala assim, eu sei que você é um bom comandante, mas a partir de agora eu assumo o comando. E é isso que Deus faz aqui. Ele começa a dizer a Josué tudo o que ele tem que fazer, a partir dali até o final. E o efeito, claro, é impressionante. Os homens de Ai estão encurralados, e os israelitas, agindo sob ordens diretas de Deus, vêm, completam tudo, eliminam todos, retém aquilo que Deus tinha mandado reter, que eram os bens. Aliás, se Acã não tivesse se antecipado, ele agora ficaria rico, mas ele agora estava morto, porque ele pegou um pedaço de prata, um pedaço de ouro e uma capa, e por causa disso ele morreu. Ele agora poderia ficar rico também. Não sei se deu para ficar rico, né? Mas ele teria alguns bens. E o rei de Ai foi levado vivo. E diz a Escritura que ele foi levado vivo a Josué, para que Josué fizesse com ele a mesma coisa que ele fez com o rei de Jericó. Terceiro ponto: se é o Senhor quem instrui e fortalece, se é o Senhor quem luta e vence, é o Senhor quem julga. E a partir do versículo 24 até o 29 nós vemos isso. Como se ele fosse um outro Moisés, e isso está lá no versículo 15 do capítulo 5. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. É praticamente a mesma coisa que do meio da sarça Moisés ouviu, muito tempo antes. E como se ele fosse um outro Moisés, Josué agora recebe também uma ordem semelhante: ergue a tua mão. Você lembra lá do episódio de Moisés? O povo de Deus vence e não vence, vence e não vence. Moisés ergue a mão e o povo de Deus começa a vencer, pois agora Deus diz: levanta a mão, levanta a lança em direção àquela batalha. Josué não foi para a guerra no sentido de, nesse momento, ele estar lá, desferindo golpes. O seu papel foi ficar aqui e obedecer a Deus, levantando a sua mão, que naquele momento tinha uma lança. E naquele momento, o Senhor dá a vitória ao povo. O rei foi morto, o seu corpo foi pendurado. E há algo interessante, porque o reino de Deus, ele toma ares de vitória quando o inimigo do Senhor é derrotado. Vai haver um dia em que o último desses inimigos será derrotado. E a plenitude do reino de Deus será estabelecida. Aquilo que começou através da igreja será tornado pleno quando naquele último dia até a morte for silenciada. O rei foi morto, seu corpo pendurado numa árvore, num madeiro, pelo termo original do hebraico, foi pendurado num madeiro, como demonstração pública de que aquele homem era maldito. Era isso que significava dizer alguém pendurado no madeiro. Seu cadáver não foi deixado ali,
porque essas eram as regras da lei de Moisés. Não deixe um homem pendurado no madeiro de um dia para o outro. E as regras de Deus são aplicáveis universalmente, não apenas no meio do seu povo. Vejam bem, todas as ordens de Deus são universais. Aqueles que, não sendo do seu povo, não as obedecem, tornam-se por isso mesmo réus de juízo. Uma pilha de pedras foi posta sobre o rei, assim como uma pilha de pedras tinha sido posta sobre Acã. O juízo de Deus se desfere contra o impenitente que é julgado pelo poder de Deus. E o mesmo juízo de Deus, porque Deus é justo e equânime no seu julgamento, também se abate sobre aquele que, estando em trânsito no meio do povo de Deus, eleva a ira de Deus por causa do seu pecado. E Deus, por ser justo, deixa Acã soterrado por uma pilha de pedra como lembrete do seu pecado. E agora a mesma coisa acontece com um rei estrangeiro. Lá em Deuteronômio 21, 22 e 23 diz assim, prestem atenção nisso, porque eu vou entrar agora em outro assunto. Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto, preste atenção, o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Há um ponto que temos nos esquecido muitas vezes. É que Deus governa sobre tudo e sobre todos. Deus não é um Deus deísta que deu um peteleco inicial nas coisas e que agora está sentado numa nuvem olhando a história acontecer. O nosso Deus é o Deus que governa sobre todas as coisas. Como eu gosto de repetir aqui de vez em quando, Deus continua sentado em seu alto e sublime trono, e como monarca do universo, ele rege, ele governa, ele controla, ele intervém, ele interfere, ele mexe, ele ouve, ele fala, ele se comunica. Deus é uma pessoa, é o Deus Pai da Santíssima Trindade, é o Deus Filho e é o Deus Espírito Santo, a Trindade Santa, que é relacional, age, faz, governa, toma conta. É um Deus que governa sobre tudo e sobre todos, diferente de qualquer outro Deus que tenha sido inventado por qualquer pessoa, porque nenhum Deus, além desse Deus, é criado a não ser pela mente humana. Nosso Deus não tem começo e nem fim. E isso é intimamente associado à doutrina do decreto de Deus. Deus decretou de acordo com aquilo que ele tem no seu coração, de acordo com seus propósitos. E esse Deus que decreta dessa forma é santo e é perfeito. Ele é justo. E os seus propósitos são conhecidos porque ele nos revela os seus propósitos até o ponto em que aquilo tem que ser revelado a nós, porque nós não conseguimos sondar o coração de Deus além daquilo que ele próprio promoveu como revelação de si mesmo. O plano de Deus para a história foi feito na eternidade. O plano de Deus na história não é construído agora, como se Deus estivesse fazendo tricô. Deus não é isso, a imagem de Deus não é essa. Deus é um Deus que sabe tudo que houve, tudo que há e tudo que haverá. Ele sabe todas as coisas. Ele rege todas as coisas. E eu não sei se você já parou para pensar, mas se você é salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, e no seu coração há o testemunho do Espírito Santo a esse motivo, quanto a essa razão, se Deus está fora, ele é atemporal, ele está fora do tempo, o tempo é a criação de Deus. Deus, neste momento, contempla cada um dos salvos, já na glória eterna, coisa que nós ainda não sabemos. Não vivemos, não fazemos ideia de como seja, mas todos os tempos, passado, presente e futuro, e todo o não tempo do pretérito que não conhecemos, do pretérito alfa, como chamamos,
está na mente de Deus, no seu conhecimento e no seu governo, sempre e sempre e sempre. Não há ocasião em que Deus seja enganado pelo tempo. Ora, nós como cristãos reformados, negamos que Deus faça qualquer mal, que Ele tenha qualquer dano moral e que Ele promova qualquer dano moral. Mas nós também concordamos que todas as coisas, inclusive coisas que não podemos explicar, como a queda e o pecado, como a maldade que entra no mundo, como o mal que vigora sobre esse mundo muitas vezes, não podemos explicar como, mas isso acontece sob a autoridade de Deus. E está aí mais um paradoxo para a gente pensar. E nós cremos, na maioria das vezes, nós reformados cremos que num tempo muito antes de se criar todas as coisas, se é que eu posso chamar isso de tempo, Deus já tinha promovido todos os decretos suficientes para chegarmos até o fim de todas as coisas. Agostinho, que cria um pouquinho diferente disso, porque ele imaginava que Deus tinha decretado a segunda parte, que é a da providência do Salvador e da salvação, já no âmbito da queda. Ele diz o seguinte: nada acontece a menos que Deus o queira assim, seja permitindo que isso aconteça, ou Ele mesmo executando. E nós cremos que o decreto abrange tudo e se baseia exclusivamente nos propósitos de Deus. Deus decretou, vai acontecer. Nesse ponto nós perguntamos, e podemos fazer essa pergunta: por que Deus livrou Israel, que tinha caído em pecado? Por que esse Deus santo, tendo avisado tudo, tendo dito o que era para fazer, e vendo a desobediência e o pecado, que por causa de diz o texto lá, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas? Por quê? Porque Acã, pegou aquilo tudo. O povo inteiro sofreu. E nós também podemos perguntar: por que Deus nos salvou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados? Como lemos em Efésios 2:1. É uma pergunta análoga. Por que é que Deus resolveu poupar Israel e salvá-lo? Por que é que Deus resolveu poupar a igreja e salvá-la? Por que é que Deus resolveu poupar a mim e a você e nos salvar? Por quê? E nós vamos revirar a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, e não vamos conseguir alcançar uma resposta perfeita, porque nós somos finitos demais para isso. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizerem que Deus seria injusto se Ele escolhesse apenas parte da humanidade para a salvação. Nós, presbiterianos, cremos que Deus predestinou alguns. E quando nós vemos essa pergunta, nós temos uma contra-pergunta que está lá na Escritura. Quando, lá em Romanos 9, 20 a 23, Paulo diz assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Mas Deus, o Senhor, é injusto. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto a quem perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que, prestem atenção no finalzinho, vasos de misericórdia que, para a glória, preparou de antemão? E Deus faz isso de acordo com o seu decreto, que é eterno e é perfeito. Como nós lemos lá em João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora.
No versículo 44 desse mesmo capítulo, nós lemos assim: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Lá em Atos 13, versículo 48, o finalzinho desse versículo diz assim: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Essa doutrina se encaixa dentro da doutrina dos decretos eternos de Deus. E não para por aí, porque Romanos 1, 18 a 25 nos diz que a ira de Deus se volta contra aqueles que pecam e Deus os entrega a um estágio deplorável, um estágio irreversível, por sua própria força. Israel estava sob a ira de Deus contra o pecado. Acã foi morto. Vejam bem, depois de eu falar essa questão doutrinária, vamos voltar agora para Josué. Israel estava sob a ira de Deus contra o pecado. Deus se ira contra o pecado. Ele não vai achar que é inocente aquele que está em pecado. E Acã foi morto, lembrando o povo, mais uma vez, que a consequência do pecado é a morte. Essa é a lição de Deus ali naquele momento. E Deus também está virado contra os inimigos de Israel. E o rei de Ai foi pendurado numa forca, no madeiro, como símbolo da maldição de Deus contra a injustiça e o pecado. E a ira de Deus contra o pecado estava temporariamente aplacada. Os sacrifícios diante do altar do holocausto, a morte dos inimigos, a morte daqueles que pecavam de modo impenitente contra Deus, aplacava temporariamente a ira de Deus. Muito tempo depois de Josué, nós lemos lá em Gálatas 3,13 o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Muito tempo depois de o Senhor ter a ira contra o pecado aplacado por causa de mortes, de sangue derramado, de bois, de rolinhas, de pombas, cujo sangue era oferecido em holocausto e a ira de Deus se aplacava, muito tempo depois disso veio um sacrifício que agora não era mais temporário, agora era de uma vez por todas, porque Cristo, Deus perfeito, feito homem como nós, vai até o madeiro. O mesmo madeiro, ele também se torna maldito e diante do Pai, ele se torna como maldito, absorvendo a maldição que era para mim e para você. E naquele momento ele morre diante de Deus, seu sangue derramado, e da mesma maneira a ira de Deus contra o pecado é aplacada, com uma diferença. Esse era o justo morrendo no lugar do injusto. Esse era o Deus encarnado morrendo por mim e por você, a fim de que nunca mais a ira de Deus gerasse morte contra nós. Acã, o rei de Ai, o rei de Betel, eles passaram, mas cada um daqueles que é lavado e remido no sangue do Cordeiro não passa mais, porque a ira de Deus permanentemente é retirada de sobre nós. Você entendeu agora por que é que você não pode viver numa gangorra? Hoje eu sou salvo, hoje eu sou perdido, hoje eu sou salvo, hoje eu sou perdido. Você entendeu por quê? Porque se Deus operou isso em você, não é nem você, nem o inimigo que vai conseguir mover a mão de Deus sobre a sua vida. Hebreus 10:10 nos informa como é que isso aconteceu. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Isso não vai se repetir. A oferta sacrificial, vicária do Senhor, é uma vez por todas. E aliás, agora me lembrei de algo aqui.
Essa é uma das razões do porquê nós não temos missa, nós temos culto. A teologia da missa diz que o sacrifício do Senhor se repete. Hebreus diz que foi uma vez por todas. O Senhor já resolveu. Seu sangue já foi derramado. E agora é só absorver os efeitos. Sob o perdão de Deus em Cristo, a maldição é afastada e a ira de Deus é removida de uma vez por todas. Eis a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Foi isso que Deus mandou que a igreja pregasse. Não mandou que a igreja pregasse política, não mandou que a igreja pregasse riqueza, não mandou que a igreja inventasse teologia da prosperidade, da irmandade, da fraternidade, de nenhuma ade que você possa inventar. O que Deus mandou foi a igreja pregar as boas novas da salvação, que é isso aqui que eu acabei de falar para vocês. Amém? Deu para entender o que aconteceu em Josué 8? E deu para fazer uma relação com a cruz? Deu para ver o pecado irando Deus e deu para ver Deus se tranquilizando, vamos dizer assim, diante do pecado que estava encoberto e fazer uma relação com a cruz e agora o pecado resolvido definitivamente em Cristo Jesus? Então vamos aplicar. Como eu disse lá no começo, não é fácil você enfrentar o mesmo oponente, aquele oponente que já venceu você. E todos nós, ao longo da vida, enfrentamos muitas circunstâncias absolutamente contrárias ao nosso desejo e às circunstâncias que gostaríamos de viver. Você não tem que ficar temeroso diante das lutas da vida. O que você precisa é se cercar de duas coisas. Aquilo que Deus falou como promessa. E Deus, você não precisa virar a Bíblia para lá e para cá com aquelas coisas, sabe? Será que eu vou passar no vestibular? Sabe? Será que eu vou ficar rico? A palavra de Deus não é para isso. E nem vai atrás desse tipo de coisa. Tá? Se você quiser vidente, aí vai para outra religião. O que a Bíblia promete para nós? O que a Bíblia promete para o povo de Deus? Apegue-se nisso. Ponto. Segundo, ande na unidade do corpo de Cristo. Sozinho, você vai se perder. Entre Ai e Betel, você se perde. Tem um monte de vale, tem subida, descida, você vai se perder. Ande junto com a unidade. Ande junto com seus companheiros de batalha, senão você se perde no meio do caminho. Inventaram agora o crente sozinho, né? Você já imaginou uma ovelha sozinha? Algumas sobrevivem, aí aparecem doentes. Acharam uma lá no meio de uma área semiárida da Austrália. Coitado do bicho, dá pena de ver a foto dela. Ovelha sozinha, ou morre ou fica doente. Segunda aplicação, cada um de nós enfrenta, ao enfrentar essas lutas ao longo da vida, não pode se esquecer de uma coisa: nós enfrentamos as lutas, mas quem luta por nós é o próprio Deus. Não queira vencer nada na força do seu braço, porque você também vai se dar mal. Vença na força do Senhor, não vença na força do seu braço. Mas, após você saber o que Deus quer para você, aquilo que está revelado aqui na Escritura, pense, ponha a cabeça para funcionar. Seja astuto, seja inteligente, seja proativo e ponha para funcionar aquilo que Deus só deu para a nossa espécie, para a espécie humana, que é a capacidade cognitiva. Então, se Deus já lhe disse que determinadas coisas vão acontecer, busque a melhor estratégia e vá em frente, sob a direção de Deus. Terceiro ponto: o Senhor julga a nossa vida e julga os nossos atos. Deus é um juiz santo, é um juiz justo, Ele é perfeito em tudo o que Ele faz. E Ele exige que o pecado seja confessado. Vamos lembrar que havia um pecado de um rei estrangeiro,
um montão de pedra em cima dele, mas também houve um pecado no meio do povo, um montão de pedra em cima de Acã. Precisamos manter longe de nós a ira de Deus contra o pecado. É por isso que todo culto a gente se dobra aqui e pede perdão a Deus, porque há pecados que não nos conduzem à morte eterna, mas que entristecem o Espírito de Deus. E todo dia nós precisamos fazer isso. Esse é um exercício da nossa espiritualidade. E só você sabe aquilo que você precisa confessar ao Senhor. Não adianta que eu não vou saber. E graças a Deus que eu não sei. E graças a Deus porque nenhum de vocês sabe. Cada um responde diretamente a Deus sobre aquilo que precisa confessar. E finalmente, Deus governa sobre tudo e todos, não tenha dúvida disso. Deus governa sobre tudo e sobre todos. Não queira andar fora da autoridade do governo do Senhor, porque você vai se dar mal. Além de ser impossível ficar longe dos olhos do Senhor, isso é uma falácia moderna, quando as pessoas dizem que ser livre é fazer aquilo que dá na telha. Ser livre nesse sentido é Romanos 1. E Deus vai entregar todas essas pessoas a uma condição deplorável. Momentos assim são propícios a que nós paremos e renovemos ou reconheçamos definitivamente o senhorio de Cristo sobre nós. E aqui estão dois convites finais. O primeiro deles é para você que sabe quem é Deus. E que assim como o povo de Israel, de tempos em tempos, aqui no livro de Josué, renovava a sua aliança com Deus. O meu convite a todos nós nesta noite é que nós renovemos a nossa aliança, a nossa amizade, o nosso serviço, o nosso andar com Deus. Como é que eu faço isso? Como o povo fazia. Confesse os seus pecados, pare diante de Deus, ouça Deus, siga as suas instruções e vá em frente, andando como o povo. Mas há também um convite, o segundo convite que eu faço nesta noite, é você que mesmo estando aqui, talvez seguindo igreja, porque seus pais eram crentes, sei lá por quê, ou porque você gosta do ambiente de igreja. Mesmo estando na igreja, você não tem em si a convicção da salvação. Ou quem sabe, você de fato não tem nenhuma relação com a igreja. Igreja no sentido de corpo de Cristo, não no sentido de quatro paredes. Se você não tem uma relação de filiação com Deus, você está condenado eternamente. E só há uma forma de sair da condenação eterna, tornando-se filho de Deus. A todos aqueles que conhecem a mensagem do Evangelho, a esses, estou parafraseando, a esses, deu-lhes Deus, falei certo? Falei, né? Deu-lhes Deus a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Esses são os dois convites de hoje. A redenção ainda é possível a todo aquele que crê. Amém? Incline a sua fronte, por favor. Obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra exposta ao nosso coração. E agora, Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito, falando a nós em profundidade, arraigando em nós a Tua santa palavra, nos faça refletir e completar a obra do Senhor. Que as aplicações sejam, ó Deus, instaladas em nós por Tua vontade, porque Tu és santo e Tu és perfeito. Livra-nos, ó Deus, de sermos nós mesmos. Nós queremos ser Deus, a imagem do Teu Santo Filho. E assim, ó Deus, conduz-nos ao longo da nossa jornada para a glória do Teu santo nome. É como nós oramos em Cristo Jesus, Senhor nosso e Salvador. Amém. Amém. Vamos ficar de pé?